Glória a Deus. Abra as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 15. O tema dessa mensagem é: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem até aí. Feche os olhos e orem comigo mais uma vez. Grande Deus de Israel, Deus poderoso, eterno, santo de Israel, Deus que fez os céus e a terra, Deus a quem pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pedimos ao Senhor agora, neste momento, a iluminação deste texto, Senhor, a real interpretação dessa passagem. Pedimos ao Senhor que fale conosco de uma maneira especial, que derrame graça, que edifique a todo o corpo de Cristo, que todos entendam de um modo e sejam edificados e transformados por Ti, de modo que o Teu reino avance e toda a glória seja entoada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Ou diga ao povo que marche. Êxodo, capítulo de número 14, versículo 15, irmãos. Deus vai falar uma das palavras que ficaria marcado para a história de todo o povo de Deus. Uma palavra marcante para todo o povo, inclusive tanto para o povo de Israel como para a continuidade, que é a igreja. Antes de Deus dizer ao povo, a Moisés, diga ao povo que marche, aconteceu coisas perturbadoras no meio do povo lá. Êxodo é a saída do povo de Israel do Egito para o deserto, para adorar o Senhor, rumo à terra prometida. Antes disso tudo acontecer, o povo vivia num cativeiro terrível, que já durará 400 e poucos anos, até que Deus cumpra a palavra anunciada a Abraão, que ele chamaria um povo, libertaria esse povo, e eles sairiam ricos daquela terra. O povo era cativo, escravo, tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Muitos deles eram idólatras. O povo se voltou contra Deus nessa época, se voltou ao pecado e abandonaram Deus, se voltou a ídolos. Mas o Senhor cumpre a promessa. O Senhor faz valer aquilo que estava escrito na própria lei em Gênesis, que ele tinha falado a Abraão, os patriarcas, os primeiros homens chamados por ele. Então Deus envia Moisés ao Egito, e lá começa a saga, começa uma das histórias mais miraculosas, uma das histórias mais famosas, uma das histórias mais faladas de toda a história bíblica. As 10 pragas que Deus enviou no Egito. Mas essas pragas marcam uma era do povo de Deus, marcam uma era exclusiva para aquele povo. Por quê, pastor? Porque o povo vivia escravizado pelo Egito, o povo vivia escravizado pelo faraó, o povo vivia sobre um jugo terrível físico, mas também se submeteram a um jugo espiritual de depravação. Chega no momento em que Deus
tira esse povo do Egito. Deus arranca o povo com mão forte, cumprindo a palavra. Tira eles de lá, sem que Faraó, sem que demônios, sem que cavaleiros, sem que deuses pudessem pedir. Deus arranca o povo, humilhando a Faraó, abatendo o Egito, e traz o povo agora para sair daquela terra de escravidão. Há uma liberdade no deserto, há um rumo, há uma terra que mana leite e mel. Mas em ida, em rumo a essa terra, em rumo a esse deserto, o povo cai em pecados, o povo cai em incredulidade, o povo passa a desacreditar de Deus, o povo passa a não crer mais que o Deus que tirou eles com mão forte no Egito pode fazer o impossível que estão diante dele. Irmãos, amados, o Egito aqui representa a terra de idolatria. O Egito era uma terra de idolatria, terra de pecado, terra de escravidão. Era um lugar onde o povo era escravizado por Faraó, como também pelo seu pecado muitos se tornaram idólatras. Essa era a nossa realidade também. Esse era o nosso mundo também. Eu e você vivia dentro de um sistema faraóico. Nós vivia dentro do sistema egípcio. Como assim? Nós vivia em trevas. Nós vivíamos escravizados por deuses, demônios, pelo sistema do mundo. A nossa realidade não era diferente dessa aqui. Nós vivíamos em um padrão escravizador. Nós vivíamos presos pelo pecado, pelo Faraó dessa época, desse século, o diabo, que regia, que enganava, que ludibriava as nossas vidas. Mas algo extraordinário aconteceu. Assim como foi no Egito, foi em nós. Nós tínhamos um Egito. É tanto, irmãos, que tem muitas pessoas ainda que tem um Egito dentro delas. E nós costumamos dizer o seguinte, que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Isso aqui não é um dilema humano. Isso aqui não é uma palavra inventada pelo homem. Isso aqui é bíblico, irmãos. Quando Deus tira o povo do Egito, que vai e coloca na terra, e coloca no deserto, e tira da escravidão, o que é que o povo volta a dizer? Que preferia estar sobre o jugo de Faraó novamente. Eles têm a coragem de dizer que estava melhor. Que estava melhor quando eles estavam no Egito. Então, o que significa? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Muitas pessoas ainda acontece isso. Deus tirou das trevas, Deus tirou desse mundo, mas as trevas não saíram dele. Eles ainda continuam amando tudo aquilo que Deus tirou eles de lá. Assim foi o que aconteceu lá na época do Egito. Deus tira aquele povo de lá. Deus abate o Faraó. Deus faz grandes milagres, abatendo Ra, Deus Sol, humilhando os deuses egípcios, e tira o povo com mão forte de lá, como fez com nós. O Egito nos enganou por muito tempo, irmãos. Nós éramos escravos dele. Nós vivíamos para o Egito. Nós bebíamos das águas amargas do Egito, aí chamando de doce. Nós fizemos isso por muito tempo. Nós bebemos dessas águas amargas, sujas, a chamando de doce, a chamando de bom. E isso aconteceu comigo. E isso aconteceu com você. Só que Deus interferiu. Deus agiu soberanamente sobre nós. Quando o povo de Israel estava no Egito, lembre bem de uma coisa: eles não tinham força para sair de lá. Irmãos, não havia possibilidade deles por si só levantar uma rebeldia ou qualquer coisa assim e sair de lá. Eles não
força para isso, não tinha mérito para isso, não tinha argumento para isso, não tinha ferramenta para isso. Eles não podiam, eles eram incapazes de tentar tamanha reação. Não tinha como. Se Deus não tira ele de lá, eles morreriam sobre a escravidão de Faraó. Se Deus não envia as 10 pragas e chama eles com mão forte, eles estavam lá até os dias de hoje. Eles estavam mortos dos seus pecados, eles pereceriam. Não haveria esperança para aquele povo, nem tampouco terra prometida, nem tampouco maná de Deus no deserto. Aleluia. Não tinha como, não tinha ferramenta, méritos, não tinha força suficiente para enfrentar o jugo faraóico, para enfrentar os soldados de Faraó, vencer e sair de lá, da terra do Egito. Não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. Eles eram escravos, dominados, humilhados. Assim também era nós. Não havia possibilidade de você levantar das trevas dizendo eu quero a luz. Não havia possibilidade de você correr em direção a Deus. Não havia possibilidade da escravidão que você vivia acabar se você dissesse não quero mais. Não havia nenhuma possibilidade. Não tinha como. Por que, pastor? Porque era mais forte do que eu e mais forte do que você. O jugo era dominador, era escravizador. Você se lembra, irmãos, desse jugo ainda? Você se lembra do cavalo de Faraó te escravizando, ditando as regras? Você se lembra que você não tinha força para sair de lá? Você se lembra das vezes que você disse eu não quero mais e tornou a cair na prática do pecado? Você se lembra? Sabe por quê? Porque não tinha possibilidade, não havia méritos em você, saída em você. Não era através de você que a libertação viria, que a solução viria. Não era. Olha, irmãos, que interessante, que semelhança, não é? Eu estudei quase 4 horas esse texto para trazer essa mensagem. Meu Deus, éramos nós aqui no Egito, presos à escravidão, ao domínio, ao pecado, e não havia nada que nós pudéssemos fazer por nós mesmos, nada de esperança, nada que eu e você pudesse fazer para mudar a situação, nada podia ser feito. Não era de mim ou de você que viria a solução, não era de mim, de você que sairia a libertação, não era do povo em si, não era de lá, não podia sair deles a libertação. Tinha que haver uma intervenção divina, tinha que haver um soldado poderoso, tinha que haver um Deus poderoso que pudesse fazer isso por nós. Irmãos, para você ter uma noção do que está sendo falado aqui, isso é tão verídico que não foi 10 anos de escravidão, não foi 30 anos, não foi 200 anos, não foi 30 anos ou 300 anos, 430 anos de escravidão e de domínio faraóico. Você acha que durante esse tempo todo eles não pensaram não em criar alguma forma de sair dali, de não ser mais escravo, daquele jugo humilhante, daquela situação terrível que eles passaram? Viram filhos morrerem, toda criança abaixo de 2 anos mata, porque os filhos de Israel estão produzindo com muita prosperidade. Então a solução do diabo, claro, e do faraó foi matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Por isso que teve o plano ali de Moisés. A mãe de Moisés, pela fé, esconde
terrível, não tinha outra forma deles escaparem. Foi muitos anos de escravidão, até que Deus agiu. Aleluia. Até que Deus olhou do céu e disse: chega, basta, acabou. Eu vou agir. Quando Deus, irmãos, escute bem como isso aqui é interessante. Quando Deus decide levantar do seu trono em favor de alguém, é impossível que lá não haja uma mudança, uma vitória e uma transformação. Quando Deus levantou do trono e disse: eu vou agir agora e vou tirar o meu povo com mão forte, aí a coisa começou a mudar. Aleluia. Aí agora, irmãos, a coisa começou a fluir. Foi assim com nós também. Abre Efésios capítulo 2 para mim, por favor, aí. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 12, versículo 1 até o 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Segundo o curso deste mundo, olha lá. Segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, nós andávamos fazendo a vontade do Egito. Nós éramos dele, nós desejávamos, pensávamos assim, anseiávamos assim. Éramos por natureza filhos da ira, escravizados por quem? Pelo um cavaleiro, pelo diabo. Ele nos escravizava. O príncipe da potestade do ar era quem nos escravizava, assim como é a imagem de Faraó no Egito, de um homem que dominava o povo, escravizava o povo, mandava no povo. Assim era o diabo sobre nós, tinha o mesmo domínio, tinha a mesma autoridade, até que Deus opera. Agora olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Só daí Deus olhou para mim e para você nesse estado terrível de calamidade, de escravidão, de miséria, de abandono, estado pelo qual nos mataria, nos escravizaria mais e mais, até que nós chegasse a óbito. Deus agiu antes, interferiu antes. Por que eu li esse texto? Para que você entenda que o mesmo estado daquele povo era o nosso estado. Qual é a diferença? A diferença é que em vez do Faraó, era o pecado, era Satanás. Em vez de Faraó nos escravizando, nos oprimindo, nos humilhando, era o diabo em forma de Faraó, tocando e nós dançando, ditando o que nós tínhamos que fazer. E nós fazíamos, e nós pensávamos, e nós agíamos segundo as inclinações da potestade do príncipe da potestade do ar. Volte para lá, para Êxodo. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia aponta para a terra prometida.
temporária do povo de Deus no Antigo Testamento, como a terra que manava leite e mel, como a terra de descanso, de paz, da bênção, da prosperidade, e que sim, é uma tipificação dos céus temporariamente. A terra prometida, o alvo da terra prometida apontava, tinha essa ideia, tinha essa menção no Antigo Testamento. Era uma terra, parecia uma terra perfeita, uma terra que manava leite, que manava mel, uma terra de descanso, de paz e de prosperidade. É uma ideia, é uma tipificação dos céus temporariamente. Irmãos, até chegar a Canaã de Deus, muitas coisas aconteceram àquele povo. Muitas coisas sobreveio àquele povo, até eles chegarem até a terra prometida. Muitas coisas aconteceram àquele povo. Lê comigo o texto, vamos entender melhor. Êxodo capítulo 14. Agora volte um pouquinho. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem-se em fronte de... Não, deixa eu ver quando nós vamos pegar. Versículo 5, 14:5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: o que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitões sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que os perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente e perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos, os carros de Faraó e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Aiote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que servimos aos egípcios, pois melhor fora servir aos egípcios do que morremos no deserto. Olha para isso, para aí. Eles perderam a esperança. Não tão pouco durou, Deus fizera grandes coisas por ele. Deus enviou 10 pragas miraculosas. Eles viram com os olhos deles. Ainda assim, irmãos, ao caminharem e estarem diante da dificuldade, eles murmuram e pecam contra Deus. Eles olham para trás, eles começam a dizer: não era melhor que nós ficássemos lá e se continuasse servindo a Faraó? Isso é um dos piores pecados que poderia sair da boca daquele povo. Eles não entenderam o que nós também precisamos entender. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eles não entenderam o que nós também precisamos entender: que Deus libertar do pecado e lhe chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, que Deus te livrar do jugo de Faraó e da escravidão, não quer dizer que isso não vai ter mais problema. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldade. Não quer dizer que você não vai enfrentar obstáculos. Não, eles não entenderam isso. E talvez é o que o texto vai fazer eu e você entender essa noite. Por isso que o lema do texto é: diga a esse povo que marche. Diga a esse povo que
que não pode acontecer em nós. É algo que não pode pairar em nós. A confiança. É por isso que eu abri esse texto, estou pregando ele essa noite. Não tinha texto melhor para nos dar esse exemplo. Veja, Deus nos chamou, mas as dificuldades muitas vezes nos apressionam a seres infiéis com Deus. As lutas, as perseguições, as angústias, as tribulações que vêm até nós, os faraó de hoje, porque não deixou de ter. Ainda existe cavaleiros de faraó, ainda existe uma lei faraóica, homens corruptos, injustos e cruéis, que aprisionam, que oprimem a igreja e faz que o crente se torne oprimido aqui nessa terra. Sistema do diabo que persegue, nos entristece, situações terríveis que acontecem conosco. Só que a Bíblia está nos dizendo, ensinando o seguinte: não podemos ceder, não podemos cair, não podemos ser infiéis a Deus. É o que aconteceu com o povo aqui. Escute, irmãos, não durou muito. Deus tinha tirado o povo, tinha pouco tempo. Eles viram sinais, eles viram as pragas. Poxa, não imaginaram que o Deus que operou e operar daquela forma não abateria Faraó, não faria o mar se abrir, não daria vitória ao povo. O Deus que prometeu que tiraria o povo. Deus não disse que deixaria o povo no meio do caminho. Deus disse que tiraria o povo com mãos fortes. Mas o povo começou a murmurar, irmãos. Quando eles viram a dificuldade, olha lá, dificuldade, tribulação, morte, angústia, eles estão diante, eles viram os cavalos de Faraó, eles viram as espadas, eles viram os cavaleiros. Então disseram: Moisés, nós vamos morrer aqui, você nos tirou de lá para morrer aqui. Desacreditaram, não acreditaram mais em Deus, até chegar a Canaã. Muitas dificuldades contra pecados e inimigos eles enfrentaram, contra a incredulidade, contra a fé. Eles lutaram contra a falta de fé. E é o que acontece com nós. Tem uma Canaã espiritual nos esperando, irmãos. E até chegar nessa Canaã, eu estou abrindo esse texto aqui. Qual era o rumo? Qual era a terra prometida? Qual era a tipificação do céu? Qual era a tipificação do paraíso para aquele povo? De uns céus para aquele povo? A terra prometida. Era a tipificação da salvação deles, melhor dizer. Era a tipificação da salvação temporária do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, qual era o alvo daquele povo? Terra prometida. Deus está tirando o povo do deserto para quê? Terra prometida. Qual é a direção que Deus está levando o povo? Terra prometida. Mas até a terra prometida, para nós, até o novo céus e nova terra, vai ter muita dificuldade, irmãos. Vai ter muitos faraós, vai ter muitos cavaleiros, vai ter muitas dificuldades. E é aí que nós devemos aprender a confiar plenamente em Deus. Devemos aprender como? Olha para esse texto, irmãos. É possível pecar diante da dificuldade. É possível murmurar. E olha, uma das primeiras coisas que o crente faz é reclamar. Reclamar. Irmãos, tem um pecado que é muito desapercebível em nós. Sabe qual? Murmurar. Qualquer coisa nós estamos reclamando, não é? Murmurando, falando, praticamente chamando Deus de injusto. Qualquer situação que nos sobrevém, nós estamos aptos já para reclamar, para murmurar diante de Deus. E isso é pecado. Isso é pecado que entristece Deus. Isso é pecado que rompe laços, comunhão diante de Deus. É o que o povo fez, irmãos. Não durou muito e o povo esqueceu tudo que Deus fez lá, Faraó, no Egito. Por que você está dizendo isso, pastor? Para você entender que isso pode acontecer. Irmãos, eles viram até mais do que nós, sabe? Porque eles estavam diante de luz que em dia se tornou
sangue, rãs, gafanhotos, pedras de fogo e anjo da morte. Só um Deus que tem poder pode operar grandes sinais como esse. Mas ainda assim, diante do que eles viram, eles pecaram, duvidaram, murmuraram, perderam a fé, chamaram Deus de injusto e disseram que era melhor lá onde eles estavam do que com Deus. É capaz, isso pode acontecer. E essa é a nossa luta, irmãos. Nós devemos lutar contra a incredulidade, contra a falta de fé. Contra a falta de fé. E com nós não é diferente. Nós também anseiamos-nos pela Canaã de Deus. É chamada de Canaã de Deus, que para nós é novos céus e nova terra. Mas até lá, irmãos, veja o que nos aconteceu. Quantas dificuldades em todas as áreas. Nós temos dificuldades, problemas da família, problemas em casamento, problema com o pecado, problema com nós mesmos, falta de fé, desânimo, tribulação, perseguições, doenças, tristezas, angústias, ansiedades. Tudo isso nos impressiona, tudo isso vem contra nós. Todas essas coisas aqui nos oprimem. Até lá isso tem acontecido. Tem acontecido com você. Vai comigo, vai continuar acontecendo. Desânimo, quem nunca passou por um desânimo? Dificuldades, problemas na família, problema em casamento, problema com pecado, falta de fé, tribulações, perseguições, doenças, tristezas, angústias, ansiedades. Tudo isso aqui vai acontecer até a nova Canaã, até o novo céus e a nova terra. Qual é a prova disso? Deus permitindo que isso aconteça. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Deus permitiu que o povo fosse provado lá. Deus queria ver a fé daquele povo lá. Deus queria ver se aquele povo realmente, verdadeiramente agora tinha fé e cria, independente se está vindo Faraó, Satanás, pecado, demônio, aquele povo ia permanecer de pé. Aleluia. Glória a Deus. E é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos agora. Você tem que fazer a você. Será que quando me vier isso, quando eu passar por isso, eu não vou fazer como fez esse povo? Eu não vou perder a fé, eu não vou murmurar, eu não vou desistir, eu não vou desacreditar de Deus. Será que eu vou permanecer firme quando eu ver os cavaleiros de Faraó e Faraó montado vindo contra a minha vida? É uma pergunta que devemos fazer a nossa fé. Por quê, pastor? Não se ache melhor do que eles. Paulo trata isso bonitinho. Paulo trata isso bonitinho quando ele está tratando de judeus e de gentios. A Gaia que foi enxertada, mas ele diz: olha, vocês que foram enxertados, tomem cuidado. Porque se eles que eram da natureza acabaram sendo tirados, imagina vocês que estão sendo enxertados. Paulo deixa isso bem claro para que nós não se achem melhor do que eles. Então, se eu e você, olhando para o padrão desse texto, não podemos se achar melhor do que esse povo, então temos que fazer a mesma pergunta: como nós se sairia diante de tamanha tribulação, perseguição, medo, angústia que esse povo estavam aqui? Porque, irmãos, eu aprendo uma coisa aqui: Deus prometeu que vai tirar o povo, Ele não prometeu que vai tirar a dificuldade. Deus prometeu que tiraria o povo do Egito. Ele não prometeu que tiraria as dificuldades.
não prometeu isso. Assim é Jesus quando nos chamou. Ele nos libertou do império das trevas, mas não disse para nós que nós não ia ter mais dificuldade, não disse para nós que não ia ter tribulação, não disse para nós que não ia ter tristeza, não disse para nós que não ia ter angústia, não disse para nós que não ia ter perseguição. Não, ele disse que tudo isso iria acontecer, porque faz parte do plano. Angústias, dificuldades, irmão. Agora o problema não é nada. Como nós lidamos essas situações? Como estamos lidando com as situações em nossas vidas? Isso aqui é real, o texto é muito real, muito atual. Como estamos lidando com essas situações? Como você está lidando com as dificuldades, com os problemas, com os pecados? Como você está lidando com a falta de fé muitas vezes, o desânimo, tribulações, perseguições, doenças, tristezas, angústias e ansiedades? Como você está lidando com todas essas coisas? Como? Porque o mais interessante aqui é a sua resposta acerca de tudo isso que foi falado. Que resposta você dá a isso? Que nada, vou pecar mesmo. Crente assim não dá para ser mais não. Deus, meu Deus, só comigo acontece isso. A resposta que você tem dado a isso é o que vai dizer que tipo de crente tu és. A resposta que você tem dado a essas angústias é o que vai dizer quem você representa aqui na terra. Como assim, pastor? Lê comigo aqui, versículo 10. Chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Vamos ver a resposta dos filhos de Israel à dificuldade? E observem, vamos ver a resposta deles. Observando os egípcios atrás deles, temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nós trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. E não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que servimos os egípcios. Meu Deus, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morramos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Olha a resposta de Moisés para o povo. Meu Deus do céu, vem cá. Por que vocês estão temendo? Por que vocês estão com medo do diabo, do sistema, das legalizações? Por que vocês estão com medo da perseguição, do anticristo, do que vem por aí? Por que vocês estão temendo? Por quê? Porque Faraó representa tudo isso, irmão. Um sistema corrupto, cruel, legalista, um sistema infiel, anti-Deus, um sistema imoral. Tudo isso representa o sistema da época de Faraó. E o povo estava com medo, oprimido. Deus já tinha chamado ele, sabe? Deus já tinha operado. Deus já tinha dito: eu sou contigo. Deus já tinha dito: vocês não perecerão. Deus já tinha dito: eu serei com vocês. É o que ele falou para nós. Foi o que Jesus disse quando ele nos chamou: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Estareis convosco até a consumação do século. Comecei e vou completar. Então Moisés pergunta ao povo o seguinte: por que vocês estão com medo? Vocês esqueceram quem está diante de você. Vocês esqueceram quem é o Deus de vocês. Vocês já esqueceram tudo que Deus fez a Faraó. Como pode, irmãos, pare comigo, pense, olhe para o texto. Como pode eles terem capacidade de dizer: Moisés, era melhor que nós ficássemos lá. Meu Deus, eles eram escravos lá. Lá eles estavam sob um jugo cruel, de escravidão, de humilhação. Mas ainda assim eles tiveram a capacidade pecaminosa
de chegar para Moisés. Irmãos, olha se perder a fé esse povo. Olha se ainda tinha alguma fé dentro desse povo. Porque eu acredito que qualquer um de nós vai passar por qualquer dificuldade, mas eu acredito que ninguém vai abrir a boca aqui para dizer: era melhor quando eu estava cheirando pó, era melhor quando eu estava fumando maconha, era melhor quando eu estava se prostituindo. Ninguém! Isso é inadmissível. A resposta do povo de Israel a Moisés em questão de fé a Deus, eles desacreditaram completamente do que Deus podia fazer por eles, de tal modo que blasfemaram. Isso aqui é uma blasfêmia. A partir do momento que eles dizem assim: eu preferia que Deus não fizesse nada e deixasse nós lá mesmo. Eles estão olhando para Deus dizendo: sabe o quê? Deus, ninguém pediu para o Senhor nos tirar de lá. Por mim nós ficava lá, pelo menos nós não morria, pelo menos nós não passávamos pelo que está passando. Era melhor continuar servindo a Faraó, a Deus. Moisés vai lá e diz: não tem mais, não tenha medo. Aí agora, irmãos, uma das declarações mais tremendas da Bíblia. Guarde isso aí agora. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Meu Deus do céu, isso é tremendo. Moisés olhou para o povo e disse: aquiete, fiquem quietos, esperem, tenha fé e vejam o que Deus irá fazer. Aleluia. É a resposta de Deus para esse tempo, irmãos. Aquietai-vos, fiquem quietos, veja o livramento. Esse povo, essa nação, esse sistema, essa corrupção, esse homem que chama mal bem mal, trevas luz, luz treva, Deus há de nos livrar desse jugo. Isso aqui é tremendo. Por quê, pastor? Porque dá uma ideia do que estamos vivendo, sabe? É coisas parecidas. Jesus nos livrou, nos libertou, tirou das trevas para a luz, libertou do mal. Mas Ele não prometeu que não ia haver opressão, não. Ele não prometeu que não ia haver perseguição. Ao contrário, a igreja está sendo oprimida, perseguida, caluniada. As leis são aprovadas, leis injustas, satânicas, sanguinárias. Coisas ruins estão acontecendo em nosso meio. E a igreja está aqui, vendo tudo isso, vendo o Faraó em um cavalo, ditando leis, matando, destruindo. E a igreja muitas vezes está recuando. A igreja não tem que recuar. Olha aqui agora. Veja o povo oprimido, com medo, irmãos. O povo está com medo. Irmãos, a incredulidade pairou lá. Irmãos, as coisas vão piorar, sabe? Essa mensagem aqui, graças a Deus, está sendo gravada. Vai piorar. O sistema é faraóico. Você sabe disso. Olha as leis e veja, o sistema é faraóico. Mandaram matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Legalizaram o aborto. A diferença é que o menino cresceu e fez 2 anos só. Hoje em dia está matando dentro do ventre. Você está entendendo isso? As leis eram de Deus. As leis são faraóicas. Elas pendem para o mesmo regime. Elas pendem para o mesmo sistema. E o povo de Deus está aqui, como também estava lá. O povo de Deus está aqui, como também estava lá. Faraó levantou, ditou, fez, aconteceu, mas Deus interferiu, Deus agiu, Deus levantou e abateu a Faraó. O que você quer dizer com isso, pastor? Espere só e veja. Tudo que está acontecendo aí, tudo. Aqui, Deus permitiu, vai Faraó.
chegou um momento que Deus disse assim, e essa é a palavra de Deus para nós na Bíblia. Está vendo esse povo aí? Olha, Moisés, diga o povo que olhe para eles. Quem? Olhe para esse povo que representou leis injustas, corruptas, sanguinárias, cruéis. Olhe para eles. Está vendo esse povo aí? Vocês nunca mais verão eles. É o que Deus diz para nós hoje, essa noite. Está vendo esse sistema aí? Está vendo a corrupção aí? Está vendo as leis legalistas, imorais, pecaminosas sendo aprovadas, a legalização da maconha, do aborto e outras coisas? Está vendo? Isso tudo, você está vendo isso tudo acontecendo? O sistema se levantando, vai acontecer, vai piorar, as coisas vai ficar pior, mas eu vou dizer uma coisa, vai chegar um momento que eu livrarei vocês de toda essa opressão. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não vão ficar aqui para sempre. Vocês não vão ver isso para sempre. Quem quer diz um amém bem alto? Claro, nós não vamos ver isso para sempre. Vocês não vão ver leis sendo aprovadas para sempre, crianças sendo mortas no ventre para sempre. Vocês não vão ver isso para sempre, porque vai chegar um momento que eu vou acabar com tudo isso. Vai acabar. Isso vai ter um fim, como teve aqui na época de Faraó. Deus vai dar um fim a tudo isso e vai fazer que o povo dele prospere. Irmãos, agora olha para cá. Mas até lá, veja o que nos aconteceu e o que está nos acontecendo. Muitas tribulações e perseguições, não é? Nós estamos vendo isso e ouvindo, não é? E é de doer, né? Saber que leis como a do aborto, legalizações ao aborto, a maconha e todo tipo de pecaminosidade, querem colocar a ideologia de gênero como algo normal, fazer o pai, eu e você engolir que nossos filhos têm que aprender já como criança sobre sexualidade, sobre quer ser homem, quer ser mulher. Está nos oprimindo, é difícil engolir isso, mas Deus está dizendo, vai chegar um momento que eu livrarei vocês de todas essas injustiças. Aleluia. Vai chegar um momento. Mas para completar, irmãos, se fosse pouco, o que nós já passa aqui, aí vem um faraó do diabo, montado em um cavalo, à busca de todas as formas de nos encontrar para causar danos, desanimar-nos, para destruir-nos, para fazer-nos parar na caminhada cristã, esfriar na fé. Tem e existe esse cavaleiro, ele está aí correndo, tentando, lutando. Qual é a prova disso, pastor? Olha lá, irmãos, você está diante do cavaleiro. E qual foi o que é que esse cavaleiro causou nos filhos de Israel? Escute, vou ler isso aqui de novo. Nos faltasse pouco, pecado, problemas em casamento, em família, problema com pecado, problema com desânimo, com tribulação, com perseguição, com doenças, com tristezas, com angústias e com ansiedades. Vês aí um faraó do diabo, montado em um cavalo, buscando nos encontrar de todas as formas, nos esfriar, nos animar, nos destruir, fazer-nos parar na caminhada, fazer-nos esfriar na fé. Qual foi o propósito de Faraó quando saiu em direção ao povo de Israel? O que é que os cavaleiros e Faraó causou no povo de Israel? Falta de fé. Esse é o mesmo propósito do diabo até hoje, tá, irmãos? Irmãos, olha para esse texto de novo, talvez você esteja entendendo. Olha para o texto. Quando o faraó veio de lá para cá, o povo estava saindo, cantando, glória, aleluia, chegou o dia da redenção, o povo de Deus é vencedor, ouro para cima, porque eles saíram ricos. Daqui a pouco, quando eles olham para trás, assim é nós também. Jesus nos libertou, graça nos foi dada, Jesus é o nosso Senhor, mas tem hora que nós olhamos para trás e vem uma maré, uma onda que quer nos engolir. E esse faraó, nesse cavalo, ele tem o mesmo propósito desse faraó, que esfriar a nossa fé, fazer
que nós peque, desvie, afaste, esfrie, pare na fé. Esse é o propósito. Antigamente Faraó fisicamente num cavalo, hoje o Faraó do diabo em cima e o seu cavaleiro, tentando nos parar, tentando fazer que as situações, as dificuldades, faça que nós saia da posição, faça que nós murmure, faça que nós peque contra Deus, faça que nós não busque mais como devemos buscar, faça que nós não sejamos fiel, vendemos as nossas fé. Esse é o sistema, esse é o propósito do sistema, esse é o propósito da lei faraóica, esse é o propósito de Faraó, foi esse o propósito, e ele conseguiu. Ele conseguiu. Quando os filhos de Israel olhou para Faraó, o que é que eles disseram? Era melhor o Egito. Você viu o que ele conseguiu, irmãos? Viu que o cavalo de Faraó coloca medo, oprime, faz que crentes, que servos negue até a fé, desista, diga que não acredita mais em Deus, que quer voltar, que quer o pecado, que nada estava melhor. Olha lá o que aconteceu aqui. Chegaram a esse ponto, que a opressão faraóica. Eles chegaram a um ponto de negar a fé. Nós não podemos agir assim. Não podemos se comportar assim. Diante do que está acontecendo nos nossos dias. É semelhante, amados. Devemos ter uma posição acerca disso. Que posição é essa? Não temais. Aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor, que hoje eu vou falar. Moisés está dizendo ao povo assim: por que vocês não confiam em Deus? Para nós. Por que vocês não confiam no Cristo Redentor das suas almas? Por que a primeira dificuldadezinha, a fé já torneia? Será que Deus me ama? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Meu Deus, tanta dificuldade. Meu Deus, por que tanta tribulação? Por que vocês não confiam naquele que prometeu e é fiel para cumprir? Aleluia. Quem te prometeu é fiel para cumprir, diz a palavra do Senhor. Por que vocês estão com medo? Olha lá, um homem de fé. Nós temos que imitar a fé de quem aqui? Moisés. Devemos imitar a fé de Moisés, irmãos. Moisés olhou para Faraó e disse: tá, deu ruim para você, Faraó. Você achou poucas das pragas, veio morrer aqui no mar, não foi? Então pode vir. Assim é que nós temos que enfrentar o mar. Deus é mais do que isso. Aquele que me chamou está em mim, é fiel para cumprir. Deus me dará graça e eu vencerei isso. Nós não podemos tomar isso como causa para pecar, irmãos, para murmurar, para reclamar da vida, para desacreditar nas promessas, desacreditar que aquele que chamou vai cumprir. Não podemos fazer como fez esse povo. Olha lá, irmãos, lembra desse texto que leste. Não só lembre do texto, como também lembre da liturgia do texto. Lembre da história, lembre do contexto. Lembre que antes eles viram milagres. Eles viram água transformar-se em sangue. Eles viram pedra de fogo cair do céu. Eles viram o anjo da morte matando os egípcios. Mas ainda assim, faltou fé para eles acreditarem. Não, é difícil acreditar, mas é verdade. Eles viram o anjo da morte ser enviado e matando os primogênitos dos filhos dos egípcios. Mesmo assim, faltou fé neles para acreditarem que Deus podia livrar eles das garras dos soldados de Faraó. Meu Deus, o sistema nos pressiona, irmão. Um sistema anti-Deus, anti-família, anti-justiça, anti a verdade. Um sistema vergonhoso ao qual vivemos. E esse mesmo sistema está nos impulsando, nos pressionando a serem infiéis a Deus, a negarem a Deus, a murmurar contra Deus, como fez o povo de Israel no Egito.
fazer que você peque, irmãos. É fazer que você pare, que você reclame, que você murmure, estacione. Não vá nem para frente nem para trás. Moisés, porém, respondeu: aquietai-vos e sabeis, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Olha a palavra de consolo e de conforto que Deus traz para aquele povo. Deus só diz: Moisés, tem esse povo aí, que é corrupção, que é roubalheira, que tudo que eles estão vendo hoje, vivendo hoje, tudo que você está vendo na televisão, todas as legalizações, todas as corrupções, todas as atrocidades que você assiste na televisão e diz: meu Deus do céu, até quando? Deus está dizendo: vai chegar um dia que vocês não tornarás a ver mais isso. Glória a Deus. É questão de tempo, irmãos. É questão de tempo. O mal triunfa agora. O mal canta agora. O homem se exalta agora. O soberbo se ensoberbece agora. O valente levanta agora. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer para o povo dele: aquietai-vos. Aleluia. E ele vai mostrar, sabe o quê? Sabe o quê? Que ele é Deus. Ele vai mostrar às nações que ele é Deus. Ele vai mostrar a presidentes corruptos que ele é Deus. Ele vai mostrar a homens cruéis que ele é Deus. Ele vai mostrar, ele vai fazer justiça. A cólera de Deus vai ser descarregada sobre essas nações. Aleluia. Como assim, pastor? Que texto maravilhoso esse, não é? Olha aqui Deus mostrando. Quanto tempo durou, pastor? 430 anos. Mas teve um fim. Então, meu filho, espere com paciência. Calma. Não importa o tempo. Sabe o que importa aqui? O que Deus faz. Não importa se o tempo passa. Deus vai lá e julga. Deus desce. Deus faz justiça. Então não importa o tempo da volta de Jesus. Para Deus um ano é como um dia como um ano. Então, meu irmão, ele é longânimo, esperando que alguns se arrependam, mas ele vai voltar. Glória a Deus. Ele vai voltar. E essas nações aí vai ter o que merece. Essas leis aí que nós estamos assistindo, elas vão ter o que merece. Deus vai dar o cabo delas, como fez com o faraó. Chegou o dia do faraó. Irmão, vem cá, você sabe por quê? Vamos dizer agora. Sabe por que Deus endureceu o coração do faraó? Tinha que ser assim. Deus tinha que destruir tudo lá. Tinha que ser destruído tudo. Aquele povo que escravizou o povo de Deus. Você achou que ia ficar impune? Era? Não. Chegou a vez deles agora. Deus disse: vem, faraó, vem para o deserto. Mas enquanto o faraó vem, eu olho o meu povo. Enquanto o faraó vem, eu vejo o meu povo. Enquanto os soldados vêm, eu vejo a fé do meu povo. Assim é a volta de Jesus. Vem sistema, vem leis. Enquanto elas vêm, Deus está olhando exatamente para a igreja dele na terra. Deus está olhando exatamente como os crentes, os verdadeiros fiéis, estão se comportando diante da legalização do aborto, diante das leis injustas, diante das coisas perversas que nós estamos vendo. Deus está olhando como nós estamos sobressaindo essas situações, como crentes. Deus está olhando agora a igreja, como a igreja está se comportando na terra. Qual o papel da igreja? Fundamental. Não negar ao Senhor. Deus quer ver a fé da igreja agora, irmãos. Pense, eu sei que teve eras e muito piores do que essa.
Sempre foi assim. Você vê como esse texto ele é tremendo. Talvez você já leu, nunca olhou para esse texto dessa forma. Como eu disse, eu passei 4 horas preparando esse sermão. 4 horas. Para que Deus pudesse dar o que Ele está dando aqui para cada um de nós. Olhe se teve algum tempo de facilidade para algum cristão. Lembra um tempo aí? Nenhum. Todos os tempos foi dificuldade. Sempre houve faraó. Sempre houve uma lei faraóica. Nero, Domiciliano, Herodes, César. Sempre houve, irmãos, leis faraóicas oprimindo o povo de Deus. Deus sempre provou a fé dos seus servos. Sempre. Não vai ser diferente comigo com você. Vai piorar, vai acontecer coisas piores. O anticristo vai levantar, o sistema vai piorar, a corrupção vai piorar. Você está vendo que melhora. Agora na Argentina o aborto, na França já tinha se legalizado, maconha na Holanda e em outro lugar. Vai piorar, irmãos. Vai no Brasil a corrupção, as ideologias, a política em caos. Acredita-se que a verdade é mentira e a mentira é a verdade. O bom é ruim e o ruim é bom. Estão querendo derrubar o homem de todo jeito. Estão inventando maracutaias para forjar o impeachment contra o atual presidente, dizendo que a culpa de homens e pessoas que estão morrendo em Manaus é dele. Presta atenção, irmãos. O sistema é mau e cruel e satânico. Não vai melhorar. Vai ser daí para pior. A pessoa que levanta querendo a verdade e é a favor da família, esse aí é taxado como ruim, como alfóbico, como alguém preconceituoso. Mas os injustos, os ladrões e os que mais matam é tido como bonzinhos. E que posição nós estamos diante disso? Pode chegar no seu emprego, no meu. Estamos aqui passando por isso. Isso é o sistema. Fora o pecado, o diabo, a carne, as dificuldades, as circunstâncias. Tudo isso é faraóico. Tudo isso vem para nos fazer esfriar na fé. Tudo isso. Agora devemos ter uma posição bíblica, uma posição santa, uma posição confiante que o Deus que derramou a praga no Egito há de abrir o mar. Aleluia. Ele não vai nos deixar morrer além do mar, antes do mar. Ele vai fazer-nos passar. Ele não vai nos deixar morrer no mar. Ele vai fazer que nós passemos pé seco. Nós não vamos morrer aqui nesse sistema. Deus vai agir em favor do seu povo. Então o que é que Deus disse? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés disse: ei, fique tudo calado, cale-se. Parem de falar, parem de murmurar. Só faça crer que Deus vai pelejar por vocês. Essa confiança que devemos ter. Fala menos, confia mais. Fala menos, crê mais. Fala menos, ter fé mais. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O quê? Vocês vão ficar calados do outro lado. Vocês vão engolir o que estão dizendo aí, que queria ficar lá no Egito. Vocês vão engolir o que vocês estão dizendo. Vocês vão calar a boca diante do que Deus irá fazer aqui nesse dia. Aleluia. Parece que Moisés está. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Por que calareis? Estava falando demais. Moisés, vamos morrer, os túmulos, Cascão, o Egito. Estava falando demais. E é um dos pecados que nós temos cometido. Estavam desacreditando. Moisés disse: ei, quem que peleja por vós? Olha, irmãos, quem peleja por vós? Diz aí quem peleja por vós. Quem
peleja por vós? Quem pelejou por vocês no Egito? Quem tirou vocês de lá até aqui? Quem está com vocês aqui? Pois eu vou te dizer uma coisa: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Essa confiança que devemos ter, que levante Faraó, Satanás, leis, homens, diabo, pecado. Deus está dizendo: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O que significa isso, calareis? Vocês não vão fazer nada. Deus não precisa de vocês para fazer nada. Vocês não precisam falar nada. Fiquem calados e vejam o que Deus vai fazer ao favor de vocês. Agora o 15, Moisés não para aí não. Voz de Deus do céu, voz de Deus. Grava isso aqui. Eu estou em dúvida se eu boto o tema: diga ao povo que marche, ou o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Porque todos os dois é fundamentais aqui dentro do texto. Agora, Deus do céu diz a Moisés o seguinte: lê comigo, versículo 15, ou 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, meu Deus do céu? Irmãos, essa declaração de Deus aqui é tremenda, sabe? É Deus dizendo assim: Moisés, vem cá, por que esse povo está clamando a mim? Eles perderam a fé já. Assim é Deus dizendo com nós em muitas circunstâncias, que perdemos a fé, irmãos, desacreditamos, sucumbimos, deixamos de ter fé, desanimamos, pecamos, esfriamos a fé. Deus está dizendo: por que está clamando a mim? Marche, marche. Diga a esse povo, Moisés, que pare de falar e marche, caminhe, prossiga, vá em frente. Essa é uma das palavras mais tremendas da Bíblia para o povo de Deus. Por quê, pastor? Nós devemos marchar, meus irmãos. Nós temos muito que marchar, sim ou não? Sim. Temos muito que marchar ainda. E a palavra marchar, irmãos, aqui é: ponha-se a caminho, partam, mova-se, não fiquem parados, dando ênfase ao pecado, reclamando, dando ênfase ao medo, ao desânimo. Meu Deus do céu, fale sério comigo, fale sério. Quando Deus diz assim: ei, Moisés, olha isso é isso, olha para o texto, olha isso é isso. Moisés, esse povo está parado aí. Enquanto eles estão parados, está vindo medo, está vindo incredulidade, está vindo falta de fé, está vindo pecado. Eles estão deixando de marchar, que é a confiança em mim, andar em mim, para estar dando ênfase ao pecado, ao medo, às situações adversas. Então, ao invés de dar ênfase ao pecado, de dar ênfase ao desânimo, de dar ênfase à falta de fé, diga ao povo que prossiga, que ande, porque eu chamei eles para marchar. Mova-se, não fique parados, dando, porque olha se na verdade isso, irmãos. Quando eles pararam, eles deram ênfase ao quê? Alguém pode dizer? O pecado. A ênfase foi, se eles prosseguem, não, Moisés, vamos lá, bora, Moisés, Deus vai abrir o mar, Moisés, nós cremos, Deus que fez lá vai fazer aqui, Moisés. Aí sim eles estavam marchando, caminhando para frente, em direção ao chamado de Deus. Quando eles param para reclamar, eles estão dando ênfase ao pecado. Assim é eu e você também. Aprenda isso aqui hoje. Não pare para reclamar, não pare para murmurar, não pare para perder a fé, nem desanimar. Isso é ênfase para o pecado. Palavra de Deus para nós, quer? Marche, marche. Eu chamei vocês ao outro lado do Jordão. Marche. Tem uma terra prometida esperando você do outro lado. Marche. É eu que estou chamando. Marche. Não fique parados dando ênfase ao pecado, reclamando, dando ênfase ao medo, ao desânimo, à falta de fé,
a falta de coragem, dando ênfase ao mundo e aos desejos pecaminosos. Isso vai estagiar vocês, vai parar vocês, vai paralisar vocês. Esse é o propósito do pecado, que vem em forma de Faraó, paralisar vocês, fazer que vocês parem, desacreditando em mim, não crendo em mim, não crendo que eu sou, que eu posso, que eu faço, como todas as coisas. Vejam, o povo do deserto, eles pararam, eles fizeram como a mulher de Ló. Eles olharam para trás e eles ficaram ali, uma imagem de um estábulo, irmãos. Eles não progrediram mais, eles não caminhavam mais na fé. Isso é que faz quando alguém olha para trás, quando alguém para. Não podemos parar. Deus não te chamou para parar, para retroceder. Eles retrocederam aqui na fé. Retrocederam totalmente, desanimaram, perderam a fé, blasfemaram, murmuraram, pecaram, desacreditaram. Só faltou xingar Deus. Sabe Hebreus capítulo 10, versículo 37 para mim? Quem achou, lê em voz alta para mim. 10, 37, 38, 39. 10, capítulo 10, versículo 37, em voz alta, por favor. Porque ainda tem pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, meu justo virá pela fé. E se retroceder, nele se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus. Foi isso ou não que aconteceu com o filho? Eu vou ler aqui de novo. Olhe se foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Hebreus 10, 37, 38, 39. Porque ainda dentro de um pouco de tempo aquele que vem virá e não tardará. Livramento de Deus. Não ia tardar. Agora, o meu justo, oh meu Deus, todavia o meu justo viverá pela fé. É pela fé que o justo viverá, Israel. O que faltou naquele povo e o que não pode nos faltar, a fé que Deus há de fazer grandes coisas no nosso meio. Ainda a fé faltou àquele povo de tal forma que olha o que acontece. Se retroceder, foi o que aconteceu lá. Eles retrocederam. Nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Está vendo aqui, irmãos? Eu e você não vai fazer como fez Israel. Eles retrocederam. Deus está dizendo, quem faz isso, a minha alma não tem prazer. Está vendo? Imagina como Deus ficou triste quando eles retrocederam. Ah, Moisés, vamos morrer. Cadê os caixão? Ah, Moisés, era melhor que tivesse lá no Egito. Imagina. Olha Hebreus aqui. É a imagem do texto lá. O meu justo viverá pela fé. Pois se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos os que se retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Está vendo? Então não importa o que vem. Faraó, cavaleiros, onda, pecado, opressão, leis, perseguição, angústia, desânimo, situações adversas. Não importa. Eu e você tem uma palavra e tem um chamado. Diga ao meu povo que marche. Continue. Prossiga. Siga em frente. Diga esse problema. Eu tenho um grande Deus. Deus vai agir. Deus vai fazer. Ele é comigo. Diga ao povo que marche. Eu não vou deixar eles morrerem aqui. Diga a eles que calem e vejam o livramento. Mas digam que andem, que vão, que prossigam. Volta para Êxodo.
Irmãos, quando Isaías disse: olhai para mim todos os termos da terra, e vos serão salvos, é exatamente isso. Se eu estiver olhando para Deus, não tem faraó que nos pare, não tem cavaleiros de faraó que nos faça parar, nem tampouco retroceder. Não tem. Isaías foi claro: olhai para mim vós todos os termos da terra, e vos serão salvos. Não tem pecados que nos parem, empecilhos, barreiras, dificuldades, tribulações, angústias, ansiedade. Não, nada disso nos para, porque nós estamos olhando para Deus. Qual é a prova disso, pastor? O povo de Israel olhou para quem, irmãos? Para quem? O povo aqui no deserto, eles olharam para quem? Para Deus ou para Faraó? Faraó. É claro, é nítido que eles olharam para Faraó. Se eles olhassem para Deus, você acha o quê? Que eles iam falar o que falaram? Fazer o que fizeram? Pecar como pecaram? Não! Eles olharam para Faraó. E olhando para Faraó, viu homens cruéis, soldados, lanças, espadas, carroças. Então, eles temeram, porque não olharam para Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, nós não tememos a nada. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Não devemos olhar para os problemas, barreiras, dificuldades, angústias, ansiedades. Não devemos olhar para eles dando ênfase a eles. Não. Devemos olhar para o Deus que nos dá graça para vencer a barreira, para vencer a dificuldade, para vencer a tribulação, para vencer a angústia, para vencer a ansiedade, para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer o sistema. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Poxa, eu vou dizer isso aqui de novo, para ver se nós entendemos melhor. O povo de Deus pecou porque olharam para Faraó. Esqueceram de olhar para Deus que pode todas as coisas. Nossa, muitas vezes o pecado começa por aí. Para onde estamos olhando? E o que estamos enfatizando? E o que estamos dando ênfase? Se estamos dando ênfase ao problema, engrandecendo o problema, endeusando o problema, claro, vai vir falta de fé, desânimo, pecado, murmuração. Mas se olhamos para Deus, acreditando que Deus pode trazer a solução para esse problema, o nome de Deus será glorificado em nós. Veja os filhos de Israel. Pararam para quê? Pararam para pecar, para murmurar, deixaram de confiar em Deus e colocaram preço na fé deles. Os filhos de Israel, além de deixar de confiar em Deus, colocaram preço na fé deles, que demonstrou ser muito barata, porque logo não viram que Deus fizeria a Faraó e as suas pragas. Desacreditaram que Deus abriria aquele mar para que eles passassem. Eles colocaram preço na fé deles. Mas que preço barato, que fé barata desses homens. Logo viram o milagre, já esqueceram, venderam a fé baratamente por moedas e desacreditaram que Deus podia abrir o mar e fazer que eles passassem a pé enxuto, como a fez. Então o Senhor disse para eles: veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje
Os egípcios que hoje vês, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Esse texto é muito lindo, não é, irmãos? Pense bem comigo. Olha esses homens. Olha esses homens que hoje vocês veem oprimindo. Esses homens cruéis que aprovam leis injustas, aprovam aborto, aprovam imoralidades, leis desumanas, legaliza maconha, legaliza aborto, que puxam, escute, que puxa para si iniquidade, concordas de injustiça, que ao mal chama o bem, e ao bem chama o mal, que dá luz às trevas, e das trevas à luz, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo, como diz Isaías 5,18. Que texto é esse, meu irmão, de Isaías? Não é exatamente o que está acontecendo hoje, que puxa para si iniquidades, com cordas de injustiça. Não é isso que eles fazem? Eles puxam o pecado para eles, com cordas de injustiça, diz Isaías, que ao mal chama o bem. É a imagem do Brasil. E ao bem chama o mal, que fazem das trevas a luz, que fazem da luz as trevas, e das trevas a luz, que põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Diz o Senhor em Isaías 5, capítulo 5, versículo 18. Toda essa corrupção, essa injustiça, irmãos, fome, luto, pranto, tudo isso um dia nunca mais tornaremos a ver. Deus há de dar um fim nisso tudo. Deus vai dar um fim nisso tudo. Deus vai julgar esses homens e todas as injustiças, todas as legalizações sangrentas, diabólicas, e nos dará livramento de tudo isso. Mas até lá, marchem, como diz a Bíblia, há uma ordem divina para nós. Por isso, Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 13: aprendi isso, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade e continuar crendo. Posso passar por fome e continuar crendo. Posso passar por frio e continuar crendo. Posso passar pela tribulação e continuar crendo. Animado, firme, santo, de pé, acreditando e progredindo. Posso vencer o pecado, posso vencer o mundo, posso vencer o diabo, porque ele me fortalece. É a ideia de Jesus em Mateus 28. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ide, marche, vão. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Porventura comecei eu e não vou completar? Abra Filipenses aí, por favor, comigo. Capítulo 1. Porventura Deus chamaria o povo: ei, vem cá, Moisés, vocês vão morrer aí. Não, meu filho, Deus não faz nada por completo, incompleto. Deus não deixa nada incompleto. Deus não chamou o povo para ficar além do Jordão, além do Mar Vermelho. Não. Deus chamou o povo para passar. Deus chamou o povo para marchar. Deus chamou o povo para abençoar. Deus chamou o povo para dar vitória, para dar uma morada, para dar um descanso, para colocar na terra que mana leite e mel. Filipenses. Deus não é Deus que chama para começar e não termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Entendeu, irmãos? Aquele que começou a boa obra em nós, aquele que chamou o povo, aquele que trouxe o povo da mão de Faraó, que libertou você, aquele que libertou e que chamou para uma nova vida, vai completar, vai terminar a obra que ele começou até o dia da consumação do século. Como Deus fez lá com os egípcios. Aqui já consumou. Aqui Paulo já deixou claro o quê? Não se preocupe.
Deus chamou, começou e vai completar. Pronto. Já sabe que não vai ficar na beira do caminho, né? Já sabe que não vai ficar pelo caminho. Já sabe que vai até o final. Por quê? Porque quem garantiu promete. Não está na sua mão, está na de Deus. E Ele disse que vai fazer. E Ele faz. Então é garantido. Quem começou vai completar até o final. É a mesma ideia de Êxodo lá. É o mesmo Deus. Você acha que Deus chamaria o povo para morrer ali? Não. Lê lá e nós acaba aqui agora. Essa é a ideia aqui, meu filho. Deus vai completar sim, como Ele completou aqui. Agora vamos ler completo. Êxodo capítulo de número 14. Diga ao povo que marche. Levante teu bordão, estende a mão sobre o mar. Divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos siga e entrem. Lembre que foi dito aqui. Nós vai chegar um tempo que não vamos ver mais isso. Nós vamos chegar a um tempo que esse mar vai se abrir, o céu vai nos chamar, a nova Jerusalém, a Canaã de Deus, nós vamos estar lá. E isso aqui vai ser um livramento para nós. A Bíblia fala sobre isso. A terra geme, os filhos de Deus gemem. Vai ser um livramento quando isso acontecer. Quando Deus chamar seu povo e fazer e dar o cabo que esse sistema merece. Aqui aconteceu já, aqui ainda vai acontecer. Então, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos siga e entrem nele, e serei glorificado em Faraó. Assim Deus vai ser glorificado em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O povo vai saber que Deus é Deus. Os homens vão saber que Deus é Deus. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros, então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, é por isso que não devemos temer, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, e todos os cavalos de Faraó, e os seus cavaleiros, e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor da coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes ao rodas dos carros e a fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ao romper da manhã, retomou a sua força aos egípcios, e fugiram fora de encontro, e a ele o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitará contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Então entoou Moisés, os filhos de Israel, este cântico ao Senhor. Aleluia. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Os inimigos pereceram, morreram, sumiu, desapareceu. O mal foi eliminado. E o povo de Deus está do outro lado agora, cantando o hino
da vitória. Esse é o que Deus vai fazer sobre nós naquele grande dia. Esse é o lema. Está vendo esse dilema aqui? Grava esse dia dessa mensagem. Vai ser esse o dilema. O povo de Deus cantando no céu e o povo que desacreditou. As leis injustas, o mundo, o sistema do mundo, rangendo os dentes no inferno. Enquanto o povo morria, o povo estava do outro lado cantando o hino da vitória. Porque Deus o fizerá assim. Porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé. Irmão David e irmão Victor, pode parar aí.